E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Stefano do 5º ano do ensino fundamental da disciplina de ciências. E sejam bem-vindos à aula de hoje no Dever em Casa na TV. Essa nossa aula traz um tema muito interessante. Afinal, com certeza, você já olhou para algum navio e se perguntou como será que algo desse tamanho não afunda, gente? Sim, entenderemos o que torna isso possível com a ajuda da ciência. Essa é a nossa aula de hoje. Eureka, o segredo do navio. E você não pode esquecer de registrar sua presença na aula de hoje. Aqui na tela tem um QR Code, tá? Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente. Sobre a aula, a habilidade a ser desenvolvida busca explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica. Respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza, elasticidade, etc. Dentre outros. O objetivo desta aula é compreender fatores que influenciam na flutuação ou afundamento de um corpo ou material, quando posto em contato com um fluido. E aos estudantes, digo, podem preparar aí seu caderno de ciências, lápis e borracha. Eu vou guardar vocês pegarem tudo para que a gente possa continuar, tá bom? Então vamos lá. Se você já estiver com tudo em mãos, pode escrever em seu caderno de ciências a data de hoje e também o título de nossa aula. Eureka, o segredo do navio. Tudo certo? Então, vamos começar. Olhando para o horizonte, como vemos aqui nas imagens, estou numa praia, olho lá para o fundo, notamos algumas embarcações que estão bem distantes. Mesmo parecendo pequenas, gente, são navios que, vistos de perto, são enormes e pesam toneladas. Mas alguma vez você já se perguntou como é que algo tão grande e pesado flutua enquanto pessoas afundam facilmente no mar ou na piscina? Bom, isso pode ser explicado por uma propriedade muito interessante da matéria, que constitui os corpos, a densidade. Vamos entender o papel dela, principalmente no contato entre sólidos e líquidos. Por isso, a nossa pergunta do dia é essa que aparece em nossa tela. O que permite um navio flutuar na água? Então, darei um tempo para que vocês copiem nos cadernos, tá? Faremos a correção ao fim da aula de hoje. E vamos lá. Estudantes, tudo que nos cerca é formado por matéria. Ela é a substância que constitui todos os corpos, objetos, Tudo que é físico. A água, o ar, a terra, os seres vivos e tudo mais. A ciência define a matéria como formadora de tudo que existe, sempre tendo massa e volume. Ela pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. E massa? O que significa massa, A massa de um corpo é dada em quilogramas, E pode ser calculada com o uso de uma balança. Quando eu digo que eu tenho 70 quilos, eu estou me referindo à minha massa. Balanças são usadas para pesar pessoas, alimentos, equipamentos, dentre outros. Mas e o volume, professor? O volume é o espaço ocupado por um corpo, ou a capacidade dele de armazenar alguma coisa. Uma caixa de leite armazena 1 litro. Uma garrafa PET pode armazenar 2 litros, 1,5 litro, 600 ml e assim por diante. Essas medidas não são seu peso, mas sua altura, comprimento e largura juntas, como vemos aqui, certo? Bem, se entendemos o que é massa e volume, agora sim podemos entender o que é a densidade. A densidade é a quantidade de massa que há em determinado volume de uma substância. Quando é mais concentrada, o corpo é mais denso. Vejam só a segunda figura.
Mas quando você tem uma concentração menor, como na primeira figura, ele é menos denso. Difícil de entender? Vamos explicar melhor. Eu tenho aqui copos iguais, ou seja, eles têm volumes iguais. O primeiro está cheio com algodão, já o segundo está cheio com água. Porém, apesar das quantidades serem iguais, um deles pesa muito mais que o outro. Se eu tenho duas substâncias com volumes iguais e uma delas é mais pesada, como é o caso da água em relação ao algodão, significa que ela é mais densa que essa outra substância. A água é mais densa que o algodão. E isso também define que a substância menos densa, o algodão, irá flutuar sobre a mais densa. Certo? Agora, uma outra comparação. Aqui comigo tenho um copo com pregos, certo? Assim como no caso anterior, os pregos vão ocupar um volume, né, estão aqui em mesma quantidade que a água, né, copos volumes iguais, tudo certo. Mas dessa vez, os pregos são mais densos. Isso porque eles possuem mais massa que uma porção igual a eles de água. Assim, um prego afunda quando é posto sobre a água. Muito bom. Entendemos que a densidade nos diz quanta massa eu tenho em um volume. Se eu tenho muita massa, minha substância é mais densa, como a questão dos pregos em relação à água, né? Se eu tenho pouca massa, ela é menos densa, assim como o algodão em relação à água, ele era menos denso que ela. Mas se os pregos afundam na água, por que um navio tão grande, né, flutua? E bom, para entendermos isso, vamos conhecer a história de Arquimedes. Arquimedes foi um grande matemático e inventor nascido na Grécia, cuja maior descoberta foi o princípio do deslocamento. Funciona da seguinte maneira. Quando um corpo mergulha na água, ele desloca um volume de água igual ao seu. Temos aqui o exemplo da bola, né? Ela pesa 300 gramas, ela é levinha, porém, ela vai deslocar um volume de água, como na imagem, igual ao dela. E esse volume de água, como é água, é mais pesado, pesa 1 quilo. Tá? Ele pesa mais que a bola verdadeira, porque a água é mais densa que a bola. E o que é que Arquimedes diz? Ele diz o seguinte: a água da piscina vai empurrar a bola para cima com uma força de 1 quilo. Isso porque foi essa massa de água que a bola moveu. Essa força que empurra os corpos para cima se chama empuxo. Agora, atenção. O que é que vai ser mais forte? Os 300 gramas da bola verdadeira tentando afundar ou 1 quilo da força que empurra ela para cima? 1 quilo, né? E é por isso que a bola irá flutuar e não afundar. Então, vamos descobrir o segredo do navio, tá? O navio é muito grande. Então, ele vai deslocar uma grande quantidade de água. Além disso, o seu fundo é cheio de ar, certo? Que possui uma baixa densidade. Ele é menos denso que a água. Com o empuxo é tão forte quanto o peso dessa água que ele desloca, ele consegue fazer o navio flutuar, certo? Ou seja, ele flutua por causa de seu tamanho. E para demonstrar como isso ocorre, temos aqui um barquinho e uma bolinha, que não é bem uma bolinha, porque eu precisei amassar bastante ela para tirar o ar de dentro. Ela ficou bem compacta, parecendo um tijolinho, né? Mas o que acontece, gente? Eles possuem pesos iguais porque são feitos do mesmo material e a folha de papel alumínio que fez o barquinho e fez a bolinha era do mesmo tamanho, tá bom? Porém, quando eu coloco eles na água, a gente vê o que acontece com a bolinha, o tijolinho aqui de papel alumínio. Ele vai afundar, certo? Mas com o barco acontece a mesma coisa? Vamos checar aqui. Nosso barco vai flutuar, certo? Mas por que isso acontece? O que acontece aqui é o seguinte. Como ele tem um volume maior, o barco desloca mais água, né? Ele movimenta mais água. Assim ele consegue gerar um empuxo maior, que é forte o suficiente para fazer ele flutuar. A bolinha tem o mesmo peso que ele, como eu disse, eles têm, né, foram feitos do mesmo material com tamanhos iguais, as folhas de papel alumínio. Só que como ela é menor, ela move menos água. Então ela não desloca uma quantidade de água suficiente para fazer um empuxo que vá fazer ela flutuar. Então ela afunda, tá? Que também é o caso dos pregos na água, né?
E sabem o que Arquimedes gritou quando fez essa descoberta genial? Eureka! Tá? Eureka vem do grego e significa descobrir ou encontrei. Mas e você? Vai fazer a sua descoberta também? Eu vou deixar como tarefa de casa a seguinte pergunta. Por que um vazamento de água faz com que barcos e navios afundem? Tá? Assim que você descobrir, nos responda por vídeo ou escreva no caderno e nos mande uma foto pelo QR Code que está na tela. Tá? É do nosso WhatsApp. O número é 27 9966 10143. Sua participação é muito importante. E nossa pergunta do dia volta à nossa tela. Tá? O que permite a um navio flutuar na água? Nossa resposta ficou assim. Um navio flutua pois seu grande volume resulta em um empuxo forte o bastante para sustentá-lo sobre a água. Entendido, pessoal? E não se esqueça de registrar sua presença na aula de hoje, tá? Nosso QR Code está aqui na tela, aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença com a gente. Relembrando o que aprendemos, hoje aprendemos sobre o conceito de massa e de volume, aprendemos sobre densidade de materiais, sobre o princípio de Arquimedes, né, o deslocamento, e como o empuxo atua sobre os corpos. Bom, estudantes, essa foi nossa aula de hoje. Eureka, o segredo do navio. Eu espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem nas nossas próximas aulas também. Fiquem atentos à nossa programação e que tal acompanhar a gente, além de na TV, por nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, envie dúvidas, atividades pro WhatsApp, né? Acompanhe nosso Facebook e visite nosso site. Bons estudos e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!